Meus amados, abram comigo no Salmo de número 3. Temos nesse mês de janeiro feito a exposição de alguns salmos. Fizemos primeiro, segundo, agora o terceiro. E vamos depois fazer alguns outros salmos. Com a graça de Deus. Salmo de número 3. E enquanto você abre, quero pedir que você feche os olhos. Vamos orar mais uma vez. Aproveitar e orar pelo nosso querido Ismael, por sua família, que está enlutada. Para que o Senhor dê graça a ele e a outros também, as famílias que estão enlutadas. Que o Senhor dê graça, por favor. Pai amado, seja bendito o teu nome santo, poderoso, cheio de glória, majestade, bondade. Nome no qual também há todo consolo e conforto de que precisamos, principalmente de angústia, de perda e de grande dor. Clamamos a Ti, Senhor, por graça e favor sobre o nosso querido irmão Ismael Figueira, Pai, Teu filho servo. Glorificamos o Teu nome pela vida do Teu filho, por servo, o presbítero Moisés Figueira, que já está agora em Tua presença, Senhor. Nós te clamamos pelos amados que ficaram com a saudade. Que o Senhor lhes conforte o coração, que o Senhor lhe recolha as lágrimas, que um dia serão todas enxutas em Cristo Jesus, naquele dia. Te pedimos também pela família, Senhor Carneiro, lembrando aqui Denise, Zé Henrique, Senhor, Rafael e Clara, também as tias, os tios, toda a família, Senhor. Te pedimos graça e favor, que o Senhor continue a consolar, cheio da Tua graça, Senhor. As que estão também com seus fardos, com suas lutas e dores. Que o Senhor os contemple. Que o Senhor os faça olharem para Ti, Senhor. Olharem para o alto. Porque de lá é que vem o nosso socorro. A salvação e o consolo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo número 3. Veja comigo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Amém e amém. Este salmo foi composto por Davi no período em que sofreu essa insurreição por parte do seu próprio filho. E como há em alguns salmos, se você observar, por exemplo, o salmo número 32, 34, essas palavras que estão aí em itálico são as palavras que realmente constam nos textos hebraicos originais. Os textos chamados massoréticos e outros textos que estão em hebraico. Diferentemente dos que estão em negrito, que são apenas sugestões da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas o que está em negrito não é o que está no hebraico. O que está no hebraico é o que está em itálico e mais fininho aí, como esse. Alguns salmos que dizem em que contexto esse salmo foi composto. Então esse salmo é assim, o 32, o 34, o 51. Salmos que dizem qual o contexto, a circunstância na qual aquele cântico foi composto. Então, Absalão era o filho de Salomão. Absalão tem um significado maravilhoso. Pai
da paz. Já pensaram? Absalão significa pai da paz. Mas a sua vida não fez jus a este nome. Esse contexto aqui fez parte das consequências dos pecados morais de Davi. Ou seja, do adultério que ele cometeu contra Batseba e o assassinato contra Urias, que fora marido de Batseba. E diferentemente do que algumas pessoas dizem por aí em relação a essa situação de Davi, de pecado, Deus julgou Davi, sim. Deus julgou Davi e Deus puniu Davi. Deus deu uma sentença muito dura para Davi. Então preste atenção nisso, vou repetir. Deus julgou Davi, Deus sentenciou Davi e Davi sofreu as consequências do seu pecado. Eu quero que você vá comigo aí para o segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Veja, vamos ver aqui alguns versículos. O contexto começa, claro, no versículo 1, mas você vai ver comigo do versículo 9 ao 14, que é onde está a sentença que Deus deu a Davi por conta dos seus pecados. Depois de cerca de um ano, aproximadamente, de ter pecado, o Senhor envia o seu servo, o profeta Natã, para confrontar Davi com o seu pecado e de dar, então, a sua sentença. Então, segundo livro de Samuel, no capítulo 12, veja dos versículos 9 até o 14. Eu quero que você leia comigo. Começa com uma pergunta, né? Natã já na sentença. Vamos lá? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivos a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, meus irmãos, vejam, o Senhor deu a sentença a Davi. O Senhor foi misericordioso e gracioso com Davi, foi. Davi deveria morrer. Davi deveria ter sido morto pelo Senhor, mas não foi. Eis a misericórdia do Senhor sobre Davi. E o Senhor foi gracioso, continuou no trono. Depois do filho que morreu, veio Salomão, que seria então seu sucessor. Deus foi gracioso, amoroso sim. Mas o Senhor deu a Davi uma sentença. O Senhor julgou Davi. O Senhor mostrou a Davi o seu pecado, colocou ali com a sua palavra como um espelho. Davi reconheceu, não teve o que dizer, disse: sim, Senhor, eu pequei contra ti e contra ti somente. Embora tenha sido perdoado, ele sofreu as consequências do seu pecado. E este salmo aqui foi composto justamente num desses períodos em que essa sentença do Senhor começou a se realizar na vida de Davi. Em 2 Samuel, se você quiser depois, numa tarefa de casa, você pode continuar lendo todo o contexto, que vai do capítulo 13 até o 18. Então vai mostrar todo o contexto do que Absalão fez. Primeiro começando por Aminon, que era outro filho de Davi, que cometeu pecado contra Tamar, que era irmã de Absalão, irmã por parte de mãe e pai. Aminon era filho de outra mulher. Aminon se namora da sua meia-irmã e a toma. Trama lá com Jonadab, que era parente dele. Ele então ama a situação e ele possui Tamar. Ele violenta a sua própria meia-irmã Tamar.
Absalão fica sabendo disso e não pode fazer nada por um tempo, mas depois tramou e fez tudo, e veio e assassinou seu irmão Aminon. Então foge. Depois de um tempo, alguns anos depois, ele volta para Jerusalém e fica por lá. E por volta de cerca de 4 anos, de maneira maliciosa, ele vai aliciando os súditos do seu próprio pai, trazendo-os para o lado dele, dizendo o seguinte: olha, se eu fosse juiz de vocês, se eu pudesse julgar as causas de vocês, não ia demorar tanto para sair. Então, fazendo-se presente ao povo, mas com a intenção de tomar o lugar do seu pai. Por 4 anos ele fez isso. E depois, quando Davi percebeu o que estava acontecendo, já era tarde. Muitos do povo já estavam com ele, um cerco ali basicamente já armado. Davi então resolve sair com alguns de seus fiéis e vai embora. E sai então cabisbaixo. Então você pode ler nesse período aí de 2 Samuel, capítulos 13 ao 18, todas as coisas que aconteceram a Davi nesse período por conta da insurreição do seu próprio filho Absalão. Embora ele tenha sido livrado das consequências eternas do pecado, preste atenção, Davi foi livrado das consequências eternas do pecado, assim como nós o fomos em Cristo. Mas Davi não foi livrado, nem isentado, das consequências temporárias do pecado nessa existência. Assim como eu e você também não o somos. Se pecarmos, nos arrependermos, somos perdoados. Mas as consequências do pecado virão sobre nós. Esse salmo faz parte de um grupo de 14 salmos, que são conhecidos como salmos de lamento, de Davi. De certa forma, eles expressam o lamento do ungido do Senhor. Esse ungido, no contexto imediato, é o próprio Davi, o rei de Israel. Mas no contexto mais amplo da Escritura como um todo, é o Senhor Jesus, que também, no seu período, no seu ministério na terra, elevou a Deus clamor, elevou a Deus lamento também. E os escritores hebreus dizem que ele foi ouvido por causa da sua piedade, quando se voltava ao Senhor para apresentar um lamento, para apresentar sua queixa. Davi foi traído por Aitofel também. Aitofel era um homem da inteira confiança de Davi. Era um homem talvez bem mais velho que Davi, talvez 20 ou 30 anos mais velho que Davi, não se sabe ao certo. Mas era um homem que fazia parte do conselho real. Era um dos sábios de Davi. E, ao que tudo indica, ele foi pai de um dos valentes de Davi, chamado Eliã, que era pai de Batseba. Muitas das vezes, quando leem esse texto, Aitofel entrou do nada aqui. Ele era conselheiro de Davi, amigo dele, e por que agora ele está contra Davi, se alia a Absalão, dando conselhos para destruir Davi? Batseba, ao que tudo indica, era neta de Aitofel. Davi poderia ser seu amigo, mas ele desonrou a neta dele. Então, na primeira oportunidade, eis aí Aitofel, agora de poder vingar a honra da sua neta. Então, talvez por conta dessa desonra cometida contra Batseba, Aitofel tenha se juntado a Absalão para tramar contra Davi, tentando destruir assim Davi. Esse homem influenciou Absalão e trouxe muito sofrimento e angústia a Davi. Este salmo foi composto num período talvez o mais angustiante da vida de Davi, porque ele foi perseguido pelo seu próprio filho e ficou sabendo que um dos seus melhores amigos estava agora contra ele, tramando contra ele. Esse era o peso que estava sobre o coração de Davi naquele período, naquele momento. O Salmo 55, alguns comentam, se você der uma lida dos versículos 9 ao 14, Davi canta ali como um tipo de lamento. Tu eras meu amigo, tu ias comigo à casa de Deus, por que te voltaste contra mim? Ele vai lamentando mais ou menos desse jeito. E muitos creem que isso aí é uma referência a Aitofel, que fez tudo isso contra Davi, junto com Absalão nesse período. Então eu quero aqui com você, um tema simples, para tentarmos
conseguir visualizar o texto. O lamento do ungido do Senhor. O lamento do ungido do Senhor. Em primeiro lugar, o lamento do ungido do Senhor apresenta a queixa ao Senhor. Veja aí versículos 1 e 2. Então, se você observar, por 3 vezes aí, há uma repetição da frase: Senhor, os meus inimigos são muitos. Davi coloca isso por 3 vezes. Veja aí comigo o primeiro versículo, as 2 sentenças, e a parte A do versículo 2 também. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Então perceba que há uma ênfase de Davi aí, apontando para a quantidade dos seus inimigos. Senhor, olha quantos são. Vejam quantos têm vindo se levantado contra mim. Ele coloca isso. Isso, é claro, é um recurso da poesia hebraica. A repetição para enfatizar algo. Então, Davi afirma por 3 vezes que é grande o número de inimigos. E ele também afirma a segunda coisa, na parte B do versículo 2. Muitos são eles, e eles também estão dizendo algo, que não há salvação no Senhor. Não há salvação para mim no Senhor, é o que eles estão dizendo. Então, vale salientar que esses muitos aqui envolvem Absalão, Aitofel e o próprio povo de Israel, muitos do povo de Israel. Então, aqui, apresentar a queixa ao Senhor é um sinal de fé. Por mais forte que tenha sido o golpe, a traição e a dor, Davi se derramou diante do Senhor e apresentou sua queixa. Não é simplesmente chegar e apresentar uma queixa como se fosse, vou tentar, né? Não. Apresentar queixa aqui, como Davi o faz, é com convicção e com fé, de que o Senhor não só vai ouvir, como vai se inclinar para ele, para ouvir o seu clamor. No decorrer do Salmo, vamos perceber que é esta a convicção que está no coração de Davi. Então, em primeiro lugar, o lamento do ungido do Senhor apresenta a queixa ao Senhor. Versículos 3 e 4. Em segundo lugar, então, o lamento do ungido do Senhor confia na resposta do Senhor. Apesar dos muitos inimigos, Davi não se deixou abater, nem de confiar na presença e no auxílio do Senhor. Ele diz que o Senhor é o seu escudo. E o que é ser escudo aqui nesse contexto? Davi era um homem de guerra. Ele sabia muito bem o que era um escudo e como usar um escudo. Um escudo para um guerreiro é fonte de proteção. Assim como o escudo naquela época repelia as espadas, flechas e lanças do inimigo, o Senhor era para Davi a sua maior proteção contra os inimigos. O que é que ele quer dizer com a minha glória e o que exaltas a minha cabeça? Lembre-se, Davi, quando saiu de lá, expulso praticamente, e com medo do seu filho da insurreição, ele saiu com alguns poucos, cabisbaixo, humilhado. E quando você ler em casa, e eu espero que você leia em casa o contexto que eu falei para você, 2 Samuel 13 até o capítulo 18, você vai perceber que Davi saiu, estava com a cabeça coberta, provavelmente com uma capa, e ele saiu chorando. Os seus valentes chorando com ele, a sua família. Ele deixou apenas algumas concubinas, se eu não me engano, 10 concubinas. Você pode ler e conferir no texto. Ele deixou apenas 10 concubinas. Levou suas mulheres, seus outros filhos, foram com alguns de seus servos e alguns de seus valentes. E ele saiu chorando. E quando ele passava em alguns lugares, o povo via e chorou junto com Davi. Por que choraram junto com Davi? Davi era um rei amado. Davi era o campeão de Israel. Ungido do Senhor, amado pelo povo. Porque tantas vezes ele arriscou a vida e deu a vida para salvar aquele povo e proteger aquele povo. Estava saindo agora do seu trono envergonhado, humilhado pelo seu próprio filho. Mas por que ele diz aqui, Senhor, tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça? O Senhor era o mais importante e o mais precioso, sobre tudo na vida, para Davi. Toda a vida de Davi, do povo de Israel, toda a majestade e esplendor deles, vinham de Deus. Foi o Senhor quem o escolheu para ser rei, quem o colocou no trono, quem lhe deu vitória sobre os inimigos em tempos anteriores.
Davi sabia de onde foi que Deus o havia tirado. De trás das malhadas. Davi era um pastor de ovelhas. Mas Davi lembrava muito bem das vitórias que Deus deu a ele. Contra o leão, contra o urso, contra Golias, contra os filisteus, contra tantos outros, contra os jebuseus, quando ele então toma Sião, se tornou a cidade de Davi. Davi lembrava de tudo isso. E por mais que estivesse numa situação adversa, angustiante, que traspassava a sua alma, Davi ainda pôde dizer: Tu és, Senhor, o meu escudo, Tu és a minha glória, Tu és o que é mais importante para mim na minha vida, Tu és aquele que exaltas a minha cabeça. É o Senhor que me faz andar de cabeça erguida, mesmo em meio a uma situação como essa. Era Deus a fonte da confiança de Davi, era em quem Davi confiava. Ele tinha plena convicção que o Senhor ia responder do lugar da sua santa morada, que aqui é simbolizado e representado por Sião, Jerusalém. O lugar onde estava, no caso da época de Davi, estava ali o tabernáculo móvel e estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Então, o lamento do ungido do Senhor confia, em segundo lugar, na resposta do Senhor. Em terceiro lugar, o lamento do ungido do Senhor expressa paz e segurança, mesmo em perigos. Veja os versículos 5 e 6. Eu quero que você leia comigo esses versículos, faz questão. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi não era como muitos homens da sua época. Na verdade, ele não era como a maioria. Davi era um dentre tantos. E não só naquela época, mas de hoje em dia também. Homem que, ou pessoas, que é o primeiro sinal de perigo ou instabilidade, já perdem o sono. Já se desestabilizam. Já deixam a ansiedade tomar conta. Deixam o desespero tomar conta, muito rapidamente. Ter paz em Deus se expressa justamente e principalmente em tempos de instabilidade e de perigo. Essa é uma característica do cristão. Não é que somos perfeitos, ou devamos ser perfeitos nisso, mas que na verdade, que devemos ter a disposição, a predisposição para confiar no Senhor. Principalmente quando vier a angústia, a dor profunda, por situações as mais diversas, de humilhação, de perseguição, de dor, de angústia, traição, o que quer que seja, risco de vida. E há uma frase interessante, um pensamento de um teólogo do século XVIII, que viveu entre os séculos XVII e XVIII, que fala mais ou menos o seguinte: a paz não habita no exterior, mas habita na alma. É provável que preservemos a fé em meio a mais amarga dor, se permanecermos firmes e submissos a Deus. Paz, nesta vida, emana, ou seja, vem de aquietar-se em Deus, em meio ao sofrimento, e não na ausência do sofrimento. Mas a verdadeira fé em ação, ela ultrapassa o aquietar-se e submeter-se. Ela luta e prevalece com Deus e com os homens, porque sabe que o Senhor livra o justo. Davi não tinha medo, porque ele sabia que com o Senhor ele era a maioria absoluta. Não haveria inimigos que pudessem lhe resistir. Ele não seria atingido. O Senhor era o seu escudo e a sua glória. E fica uma lição importante aqui. Confiar no Senhor plena e verdadeiramente afasta ansiedade e medo nos perigos. Confiar plena e verdadeiramente no Senhor afasta a ansiedade e o medo em meio aos perigos. Em quarto lugar, o lamento do ungido do Senhor exalta a salvação
e a bênção do Senhor. Versículos 7º e 8º. Aqui temos uma petição. É uma frase maravilhosa, que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. O primeiro a fazer essa invocação foi Moisés. Números, capítulo 10, versículo 35. O povo estava caminhando pelo deserto, e havia momentos em que eles faziam ali o acampamento, e depois, quando iam para caminhar novamente, para avançar, Moisés orava, clamava ao Senhor, invocava ao Senhor, dizendo: levanta-te, Senhor, e dispersa os nossos inimigos. Abre caminho para o teu povo. Era esse o conteúdo dessa invocação que Moisés fazia. O sentido era o de ter a presença do Senhor indo à frente do seu povo e dispersando os perigos e os inimigos. Era o pedido para que o próprio Deus lutasse pelo seu ungido. É o que Davi estava pedindo aqui, nesse momento do Salmo. Se o Senhor estivesse com Davi, a vitória seria certa. A outra parte do versículo diz: ferir no queixo, né? Ferir nos queixos. Ferir no queixo naquela época, naquele contexto de guerra, era dar o golpe de misericórdia, mostrando que a resistência do inimigo foi vencida. Bom, eu particularmente não considero o boxe um esporte. E outros estilos de luta que hajam por aí. Mas para quem gosta de assistir e quem de vez em quando tem interesse em ver alguma coisa, sabe que se o boxeador levar um golpe, um cruzado, um golpe muito forte no queixo, acabou. É um nocaute praticamente certo. Ou então, se ele se levantar, ele vai ficar vulnerável e vai receber os golpes de misericórdia, sem mais nenhuma condição de luta. Quem aqui já levou um golpe no queixo, sabe que o negócio é para derrubar de verdade. Então, é o que Davi está colocando aqui nesse texto. Quando o inimigo era golpeado no queixo, fim de jogo, fim de luta. Ele não tinha mais como resistir, porque o seu equilíbrio era completamente afetado. E outras partes, dependendo de onde fosse pego ou atingido, isso ia atingir também as questões aqui no cérebro. Ele ia ficar desnorteado, sem saber o que fazer. Então, um golpe no queixo era algo certeiro. E é aí que Davi mostra mais uma vez sua confiança. Senhor, tu feres nos queixos os meus inimigos. Era como se Davi estivesse evocando o passado. Senhor, foi isso que o Senhor fez no passado. O Senhor dispersou os meus inimigos, os inimigos do teu povo. O Senhor os golpeou. O Senhor os deu nas minhas mãos. O Senhor fez isso. A questão de quebrar os dentes aqui era uma indicação de que os inimigos tinham vindo contra ele como feras famintas para devorar com os dentes, para rasgar tudo e devorar. Então, se os dentes das feras fossem quebrados, elas passariam a ser inofensivas e ficariam indefesas. Eu não sei se alguém aqui já se encontrou com um leão banguelo. Eu acho que não. Mas se você for observar, exceto por sua força, mas se ele tiver sem dente, ele não vai poder fazer nada com você. É como se os dentes de uma fera que é um predador natural tivesse ali o seu ponto de apoio e segurança para dar cabo da sua presa. Se você que gosta de talvez ver documentários, se você observou documentários que mostram tigres, leões, leopardos e outras feras predadoras, qual é o local que elas geralmente atacam a presa? Na primeira oportunidade, elas vão ao pescoço para matar por asfixia. É o primeiro local. Mas elas fazem isso com o quê? Com os dentes. Sem dentes, não há como fazer. Vai ficar mais difícil. É o que Davi está colocando aqui. Se o Senhor quebrar os dentes dos meus inimigos, se o Senhor tirar aquilo que é o maior poder de ataque deles, eles ficarão indefesos, serão inofensivos. E era o que o Senhor fazia com os inimigos de Davi, do seu povo.
quando ele coloca que do Senhor é a salvação, em última análise, todas as vitórias do rei e do seu exército vinham de Deus. Quer eles tivessem lutado muito ou pouco, ou nem tivessem levantado uma espada sequer, o livramento era providenciado pelo Senhor. Então, na própria história do povo de Deus, vamos ver que Josué, uma vitória tremendamente conhecida contra Jericó, eles apenas fizeram um barulho, não levantaram uma espada. O Senhor venceu o povo de Jericó. E outros, se você lembrar, contra os amalequitas, a vitória de Gideão e de outros, o Senhor foi quem lutou. Não levantaram sequer uma espada. O Senhor os salvou, porque é do Senhor que vem a salvação. Quer eles tenham feito alguma coisa ou muita coisa, mas em última análise a salvação vem do Senhor. Do Senhor é a salvação. E salvação nesse contexto do Antigo Testamento se refere a livramento físico, mas também aponta para a salvação eterna, que culminaria em Cristo lá na cruz. Então não importam a quantidade dos inimigos, os obstáculos e as circunstâncias. O Senhor sempre proveu salvação ao seu ungido e ao seu povo. E na última frase, quando ele diz, e sobre o teu povo, a tua bênção. Davi aqui agora sai do pessoal. Os meus inimigos se levantam contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me. Ele sai do pessoal e agora vai para o coletivo. Ele parte para o povo. Sobre o teu povo, a tua bênção. Davi era o representante do povo, escolhido por Deus para ser o defensor do rebanho de Deus. As suas batalhas, no final das contas, nunca foram plenamente pessoais, ou simplesmente pessoais. Embora sob Saul, quando perseguido, atacado, e também agora sob Absalão nesse contexto, embora houvesse questões familiares envolvidas, era o trono de Deus na terra e o governo do seu povo que estavam em risco. Por isso a bênção vinha para o povo. Quando o ungido era abençoado, era livrado, o povo também era abençoado com isso. A bênção incluía provisão, proteção, livramento dos inimigos, longevidade e, acima de tudo, comunhão com Deus e uma vida de adoração ao Senhor. Nessa época, o povo servia ao Senhor na perspectiva do Messias. O serviço, os cultos, eram feitos sempre com sacrifícios. E o que era oferecido nos sacrifícios? Um cordeiro, que representava Jesus Cristo, o ungido do Senhor, que viria para lutar pelo povo, para garantir vida eterna e a entrada na terra prometida, que não era uma terra fixa aqui, nessa terra, mas a Sião celestial, a nova Jerusalém. Então, eles não o viram. O povo naquela época do Antigo Testamento não o viram. Eles não viram o Messias vir, mas ansiavam por sua chegada e exaltavam a Deus pela sua salvação eterna. Lembre de Abraão, patriarca. O escritor aos Hebreus fala sobre ele dizendo o seguinte: olha, Abraão não fixou morada certa, mesmo caminhando pela terra prometida, porque ele sabia que havia uma terra celestial, e era essa onde ele queria habitar, verdadeiramente. E que aplicações então finais temos aqui para nós? Esse salmo é um salmo cristocêntrico e indiretamente messiânico. O rei ungido, que é Davi, representa Jesus Cristo, que é o ungido do Senhor. Isso é colocado nos livros históricos, no próprio livro dos Salmos, nos profetas. O ungido do Senhor é apontado sempre para Jesus. Os lamentos do ungido se identificam com os lamentos do povo de Deus. Davi saiu do trono fugido nesse período. Sim, saiu cabisbaixo, humilhado, mas Cristo saiu do seu trono voluntariamente. Davi sofreu pelos seus próprios pecados que ele havia cometido. Estava agora sofrendo as consequências deste pecado. Mas Cristo sofreu por causa do meu pecado
do teu pecado. Ele era inocente. Ele veio para lutar por nós. Ele veio sofrer aquilo que era para mim e para você. Mas ele não tinha pecado nenhum. Em relação à estrutura que o texto nos apresenta, desse lamento aqui, nós não só podemos, como devemos apresentar nossas queixas ao Senhor. Apresentá-las confiantemente. E em meio ao lamento, precisamos aprender a crescer em adoração e louvor a Deus. Tribulações e inimigos são instrumentos que o Senhor usa para nos fortalecer e desenvolvermos a confiança nele. Por exemplo, se você quer treinar alguém para ser muito bom em cálculos, o que é que você vai fazer? Coloca cálculo para ele resolver. Coloque cálculo para ele resolver e aí você vai treiná-lo. Ele traz, você corrige, mas tem que fazer. Você quer que alguém que tem, digamos assim, uma vocação natural para ser atleta, coloque para fazer esportes. E você vai vê-lo deslanchar. Nós fomos vocacionados por Deus para sermos povo de Deus, para nos relacionarmos com Ele, para vivermos com Ele. Mas justamente por saber e conhecer a minha estrutura e a tua, voltada para si mesmo, egoísta, egocêntrica, Ele utiliza então seus instrumentos, tribulações, circunstâncias adversas, para nos treinar, para nos fazer voltar para Ele, para o relacionamento com Ele. E para que então vivamos a depender somente dEle, de fato. Nós podemos passar por questões angustiantes na família, mas se somos servos de Deus, Ele nos guiará em cada uma delas. Precisamos de coragem para reconhecer os pecados, pois muitas situações pelas quais passamos são causadas pelos pecados que cometemos. Precisamos identificá-los. E aqui quero trazer algumas situações mais práticas. Em cada nível, em cada papel. Você, enquanto marido, som de coração, faça uma avaliação. E tenha até a coragem de perguntar para a esposa. Você que para ele pergunte. Alguns chamam, né? Minha filha. Então, querida, fique à vontade. Mas não deixe de perguntar. E pergunte uma coisa que é muito difícil de ouvir a resposta, mas você precisa perguntar. Pergunte assim, primeiro: no que eu tenho pecado contra você? No que eu tenho pecado contra você? No que eu tenho faltado enquanto marido em relação a você? A esposa da mesma forma. Porque embora a praxe popular diga que as damas primeiro, na Bíblia os homens primeiro. Depois vem as mulheres. Inclusive, se você reconhecer e aceitar, vai ficar mais fácil para ela falar. Aí, agora o marido vai perguntar, a esposa vai perguntar ao marido: querido, no que eu tenho pecado contra você? No que eu tenho faltado como esposa a você? Você pode perguntar: o que é que isso tem a ver com o texto? Lembre-se do contexto do Salmo. Se você pegar a vida de Davi, Davi foi um péssimo marido. Davi foi mulherengo. Davi teve várias mulheres. Inclusive, o que o levou a passar por isso foi a sua fome desenfreada por sexo. Davi não dava atenção à esposa que tinha. Ele já pecava em muito porque tinha mais de uma. Outra coisa, vamos passar agora para outro nível. Os pais e os filhos. Você, como pai, tem a coragem também de chegar, sentar com os filhos e perguntar: filho ou filhos, no que é que papai
tem pecado contra vocês? No que é que papai tem faltado enquanto pai para vocês? Mamãe vai fazer a mesma coisa. Vai sentar com os filhos e vai perguntar. Ter a coragem de fazer isso. Novamente, por que isso? Se você ler o contexto da vida de Davi como um todo, a vida familiar que a Bíblia mostra, Davi foi um péssimo marido e foi um pai terrível também, muito relapso. Ele não disciplinou os seus filhos. Os seus filhos tinham vontades e faziam o que queriam. Davi olhava e não estava nem aí. Aminon violentou sua irmã porque não teve um pai presente para educar. Absalão matou seu irmão porque não teve um pai presente para corrigir. Tamar também foi violentada porque também não teve um pai para proteger. A coisa é muito séria. É muito séria. E agora, por sua vez, também, os filhos achavam que iam ficar de fora. Vocês não vão ficar de fora, não. Agora é a vez dos filhos. Tenham coragem também de sentar com os pais e perguntar: pai, mãe, no que é que eu tenho pecado contra vocês? Ainda vou dar uma dica, eu vou ajudar mais. O quanto eu tenho quebrado o 5º mandamento, pai? O quanto eu tenho quebrado o 5º mandamento, mãe? Me ajudem a não pecar mais contra o Senhor, nem contra vocês. A família de Davi mostrou aqui uma sequência de pecados após pecados. Uma família dilacerada, destruída pela espada, pela sentença do Senhor que veio contra a sua casa. Cada papel aqui é importante. A base desses papéis aqui, a base da família, é desempenhado, em primeiro lugar, ou estruturado por pai e mãe. Não deixem que trabalhar seja mais importante. Não deixem que dar a melhor roupa, a melhor comida, o melhor estudo, dar as melhores férias, dar isso, aquilo, outro. Tenha prioridade em que você dê o melhor de você, de amor, de carinho, de respeito, de atenção que os filhos devem ter. Para marido e mulher a mesma coisa. Não deem brecha para que o inimigo venha e faça estrago. Creio que alguns já devem ter lido um livro intitulado Quando Pecadores Dizem Sim. Neste livro, o autor, David Harvey, ele faz a ilustração de uma filha que escreve uma carta para o pai. O pai havia traído a mãe e estava morando já com outra mulher. E a filha então escreve uma carta para ele, diz o seguinte: pai, eu tive um sonho. E no sonho eu estava com a mamãe no carro, estávamos caminhando pela estrada, e de repente veio um outro carro e nos pegou de cheio. E nos quebrou completamente. E quando olhamos, pai, no outro carro, estava o Senhor e outra mulher nesse carro. Foi mais ou menos esse o teor da carta que ela escreveu para o pai. Marido e esposa, busquem ao Senhor para serem o que vocês têm que ser enquanto marido e enquanto esposa. Pais e mães, busquem ao Senhor, priorizem o Senhor e o papel que Ele deu para vocês enquanto pais, para amarem, instruírem e cuidarem dos seus filhos. Esse exemplo aqui é um exemplo terrível que a Escritura dá. Talvez você conheça algo parecido. Talvez não nessa mesma proporção, mas que também causou muito estrago na família. É preciso reconhecer os pecados. É preciso identificar os pecados. É necessário se arrepender e buscar em Deus a força para mudar de vida. Se por sua vez as tribulações e angústias foram causadas por outros, busquemos ao Senhor então e clamemos por sua misericórdia e graça
Ele é justo e sabe livrar os seus servos em meio às injustiças. O que é que o Senhor te mostrou hoje sobre o teu coração? O que é que precisa ser mudado nele? Se você consegue perceber isso, faça hoje. Se você tem dificuldade em perceber, clame ao Senhor, rogue misericórdia para que Ele te mostre. Tua vida e família estão em farrapos, está muito complicado. Confie no Senhor, coloque a boca no pó, busque-o na sua palavra, busque a instrução que vem da sua palavra, ouça essas instruções e siga cada uma delas. Aí você vai ter vida. Embora seja um salmo atribuído até a ele, mas não se sabe exatamente, o Salmo 128 começa cantando o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a instrução que a palavra de Deus nos dá. E é claro que isso também serve para a esposa, serve para os filhos também. Ao final desse contexto, nós vamos ver que Davi foi guiado por Deus em como agir. Ele deu instruções ao Uzai, que foi um dos fiéis que lutou por Davi e ficou lá infiltrado, digamos assim, e fez com que os conselhos de Aitofel não tivessem influência mais sobre Absalão. E de maneira semelhante ao ungido do Senhor Jesus Cristo, que orava sempre para buscar a direção do Pai, Davi também deixou isso lá atrás. Aitofel foi confundido e ele acabou com a própria vida. Aitofel acabou se suicidando. Absalão se enroscou numa árvore e perdeu sua vida. Davi voltou ao trono e a paz voltou a Israel. Mas o preço foi alto, muito alto. Se você observar o clamor, ou o lamento e a angústia de Davi quando soube que o seu filho havia morrido, você vai ler no texto: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Davi sabia que a morte do seu filho veio por conta dos seus pecados. Ele foi consciente disso. Mas ele voltou ao trono e a paz então voltou a Israel. E eu e você estamos aqui, em nossas famílias, em nossas casas, na família de Deus. Estamos aguardando essa paz definitiva, que só será realmente realizada quando Cristo vier para consumar sua obra de salvação. Será na volta do ungido do Senhor, Jesus Cristo. E nós até lá aguardamos com esperança. Devemos aguardar com esperança, porque Ele está às portas. Dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se coloque mais uma vez diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia. Procure sondar e pedir ao Senhor que te oriente em rever os papéis que Ele te deu, enquanto marido, esposa, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes. E peça ao Senhor graça e restauração, se for o caso. Pai querido e Deus amado, se pudéssemos
ter uma visão das consequências, das decisões que podemos tomar no presente. Talvez não tomássemos determinadas decisões que agridem a tua santidade e vão contra a tua palavra e trazem prejuízo à nossa vida e à vida daqueles a quem amamos. Ó Senhor Deus, como o Senhor permitiu esse evento, essa situação na vida do rei Davi, para que nós hoje, Senhor Deus, pudéssemos refletir sobre os perigos que o pecado traz à vida daqueles que os cometem. Pai amado, a tua misericórdia foi grande na vida do rei Davi, porque o Senhor o poupou da morte, porque o Senhor restabeleceu o seu trono, porque o Senhor tinha na vida dele um propósito redentivo para a salvação daqueles que te amam. Mas a tua palavra não nega, não esconde, não encobre a maldade do coração humano, mesmo daqueles que te conhecem. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Livra os nossos pés da queda e do pecado, Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas, pois o nosso coração não é melhor do que o coração de Davi. O nosso coração é tão vil e pecador, e tão enganoso, tão corrupto e perverso, a ponto de cometer os mesmos pecados ou piores do que aqueles. Tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas, Senhor. Livra-nos do mal. Ajuda-nos a manter os nossos olhos abertos e vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, contra a nossa própria natureza inclinada à desobediência e ao pecado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a não nos enganarmos com o mundo, pois vivemos num mundo hostil, orquestrado para atrair essa natureza pecaminosa que há em nós. Que mantenhamos uma vida em santidade, que busquemos a tua presença, que tenhamos, ó Senhor Deus, um coração quebrantado, uma vida piedosa e devota diante do Senhor, para que não venhamos a sofrer as agruras, ó Senhor Deus, do pecado e da desobediência em nossa vida e na vida daqueles a quem amamos. Guarda os casais dessa igreja, para que não venham cometer infidelidade um contra o outro. Guarda os maridos, ó Senhor Deus. Livra os seus pés da queda. Guarda os seus corações, para que eles temam o Senhor e a tua palavra. Guarda as esposas, para que elas sejam mulheres que temem ao Senhor e buscam fazer a tua vontade a cada dia, para que elas não se deixem seduzir pela vaidade e pelas coisas frívolas dessa vida, Senhor. Guarda os filhos, os jovens, para que eles se mantenham puros na tua presença, para que eles não caiam num relativismo deste mundo, que volta as costas aos valores da tua palavra e aos teus conselhos, Senhor. Guarda aqueles que namoram, que desenvolvem um relacionamento para o futuro, que eles sejam puros e santos e percebam, Senhor Deus, que a sexualidade é algo bom, criado por Deus, mas para ser vivido numa relação de casamento e compromisso. Livra-nos do mal, guarda a tua igreja e que não venham sofrer aqueles que esperam no Senhor, que não venham sofrer por nossa causa, que não sejamos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério da redenção não venha a ser censurado.
que essas lições que nós vimos hoje, colocando sobre exemplo a vida de um homem que a Bíblia diz que é segundo o teu coração, que chegou a cometer esses pecados, que a gente possa andar diante do Senhor com tremor e temor. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, nesse dia de hoje. E obrigado, porque podemos ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu conselho, ouvir a Tua exortação para a nossa vida. Que guardemos esse dia de hoje, o dia do Senhor, como um dia de comunhão contigo, como um dia de análise, de avaliação do nosso coração, de como temos vivido a nossa vida. E se encontrarmos, ó Senhor Deus, desvios, pecados, que possamos humildemente confessá-los diante do Senhor, chorar e lamentar as vezes que temos andado longe da Tua vontade, Senhor, e nos leve a quebrantamento, a renovo espiritual, a experimentar o Teu perdão, pois louvado seja o Senhor, porque como um bom pastor, Tu usas a Tua vara e o Teu cajado para o nosso consolo e para a nossa edificação. Nós agradecemos ao Senhor por Cristo Jesus, que levou sobre si, no seu corpo, todos os nossos pecados, para que pudéssemos gozar a plenitude da redenção nele, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, porque todos que reconhecemos que somos pecadores e cremos no sacrifício de Jesus, somos agraciados pelo perdão, pela redenção, e os nossos pecados foram todos levados naquela cruz. Vivamos agora em santidade, para honrar e glorificar o nosso amado Redentor. A Ele nós rendemos glória, honra e louvor, e a Ele dedicamos o nosso coração em gratidão. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.